Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e vamos para a leitura da semana. Sim, quero fazer a apresentação deste material aqui, Metodologia de Exegese Bíblica, versão 2.0, do Cássio Murilo Dias da Silva. Lembrando que existe já uma obra de metodologia de exegese bíblica do Cássio Murilo, por isso agora ele lança essa versão atualizada 2.0, versão capa dura, né, da Paulinas, e eu quero ler especificamente aqui para vocês a palavra inicial desta obra. 22 anos e um doutorado depois. O lançamento de metodologia de exegese bíblica em 2000 foi revestida de algumas incertezas. Até aquele momento, a temática da metodologia bíblica não havia dado mais do que tímidos passos no Brasil, e eram poucas as publicações para o âmbito acadêmico. Em 1994, foi traduzida a Metodologia do Novo Testamento de William Eger. Regionalmente, no Rio Grande do Sul, desde meados da década de 1990, já era conhecido o Manual de Exegese do Novo Testamento do Uwe Wegner. Durante as correções nas provas de metodologia já diagramado, foi lançado no mercado a metodologia do Antigo Testamento de Horácio Simeão Joffre, Inocêncio Gargano, John Louis Ska e Stephen Pisano. A própria Paulinas havia acabado de publicar em 1999 um livro com temática semelhante, A Bíblia à Luz da História, de Odette Manville, e uma nova obra sobre o assunto, e na mesma coleção não deixava de ser uma ousadia tanto do autor como da editora. Mas a audácia trouxe seus frutos. Em pouco tempo, Metodologia da Exegese Bíblica se impôs como livro de referência para o estudo da exegese no Brasil, e não só para os que davam os primeiros passos nos estudos bíblicos. Muitos que o haviam utilizado como alunos posteriormente continuaram a utilizá-los como professores. Nas 2 décadas após a primeira edição, foram feitas repetidas reimpressões, mas não pude fazer grandes mudanças, atualizações e ajustes. Na verdade, fiz apenas uma correção pontual para o que poderia ser considerado a segunda edição. Essa nova versão reelabora radicalmente a anterior e reflete a mudança no âmbito da pesquisa bíblica no Brasil. Não só, reflete também e principalmente a evolução acadêmica do autor. Aquele era um livro de mestre, este é um livro do doutor. Quem conheceu a versão 1.0 notará que desapareceram os capítulos referentes a outras leituras, antigos capítulos 10 e 11. Outras publicações tratam daquelas abordagens com maior profundidade que este livro. Desapareceu também a alegoria do estudante de música, o Zeca, e a nova apresentação tornou-se mais madura, e aquele artifício pareceu-me desnecessário e sem lugar. Aquele era um livro de mestre, este é o livro do doutor. Na prática, o que significa isso? Nos 22 anos que separam uma versão da outra, tornei-me mais exigente com o que eu mesmo escrevo, tanto em relação ao conteúdo como em relação à forma. Estou muito mais atento aos argumentos e às eventuais objeções. Cuido bem mais da clareza e da coerência na redação, mas isso também tem seu ônus. Fiquei muito mais preocupado com a completeza da exposição, e por essa razão alguns capítulos ficaram bem mais longos e minuciosos. Não só pelo gosto global de discutir um assunto no qual me deleito, mas também porque cada ponto explorado em cada passo metodológico abre um universo de nuances, controvérsias e possibilidades de interpretação. Como exemplo, cito no âmbito da crítica textual as novas edições críticas, o método genealógico baseado na coerência e os sistemas gerados pelo aplicativo genealógico Queers. Por essa razão, na redação deste livro, constantemente tive de refrear meu impulso de seguir aprofundando uma discussão pontual. Algumas vezes, após redigir um longo parágrafo, dei-me conta de que ele continha muitas minúcias e que abria novos horizontes de discussão que fugiam ao objetivo estrito dessa metodologia, isto é, introduzir o leitor na prática exegética e não esgotar o texto tomado como um exemplo. E o longo parágrafo se tornou uma nota de rodapé. Ao longo dos anos, não só a prática da exegese, mas também a discussão teórica concernente a ela, sempre estiveram presentes em meus artigos e livros.
Muito do que publiquei foi, na verdade, reelaboração, correção e ampliação de vários pontos da metodologia versão 1.0. Por isso, na versão 2.0, tomo a liberdade de, em várias ocasiões, citar a mim mesmo e remeter o leitor ao texto mais longo que aqui resumo e adapto. Apesar das mudanças, esta nova versão da metodologia preserva a característica mais elogiada na versão anterior, a apresentação didática. A apresentação didática. Desde o início, imaginei o livro como um prolongamento de minhas aulas e, por isso, transcrevo o que seriam as apresentações, as explicações e os esclarecimentos da academia. Tanto na versão antiga como nesta nova, percorro passo a passo as etapas de cada procedimento, como se estivesse conduzindo pela mão cada estudante pelo emaranhado da exegese. Focado na didática, organizei todos os capítulos com um mesmo esquema básico. Começo sempre com uma sessão intitulada O que você vai aprender neste capítulo? Com frases breves, antecipo os tópicos que serão desenvolvidos nas páginas subsequentes. Após um breve parágrafo introdutório, exponho o conteúdo propriamente dito. Evito entrar em longas discussões teóricas e em controvérsias que até hoje não chegaram a um consenso. Quando há questões de terminologia, evito entrar na polêmica, adoto a que me parece mais conveniente e sigo adiante com a exposição. Invariavelmente inicio com fundamentos e critérios de análise, para depois aplicá-los a uma perícope específica. O episódio da tempestade acalmada, na versão de Marcos 4, 35 a 41. Um passo metodológico após o outro, analiso sempre ao mesmo tempo texto sob várias perspectivas e, quando necessário ou interessante, remeto a outra análise, de modo a ajudar a formar o quadro geral. Por razões óbvias, tomo outro texto como exemplo apenas nos capítulos finais, um sobre poética hebraica bíblica e outro com exemplos do Antigo Testamento. Este último capítulo, aliás, é um breve extrato de minha tese doutoral. Arremato cada capítulo com uma sessão dirigida para quem quer ser mestre ou doutor. Nela, retomo detalhes da apresentação precedente e os direciono para a redação de um trabalho acadêmico. Advirto contra erros e equívocos comuns, alerto contra alguns vícios de redação, dou alguns palpites de como organizar e apresentar análise exegética em uma dissertação, tese ou artigo. Afinal, um bom exegeta necessita manusear a metodologia científica tão bem quanto manuseia a metodologia bíblica. Uma apresentação ruim, fragmentada e confusa prejudica a boa interpretação da Bíblia. Estou certo de que as mudanças implementadas permitem afirmar que valeu a pena esperar 20 anos de um doutorado por metodologia de exegese bíblica 2.0. Encerro esta introdução com os meus mais sinceros agradecimentos a quem colaborou e tornou possível este livro. Em primeiro lugar, a milhares de professores e estudantes que fizeram sucesso da versão 1.0. Espero que saboreiem esta nova edição tanto quanto saborearam a primeira. Agradeço também aos amigos e parceiros na pesquisa bíblica, com quem aprendi muito. As várias sugestões, correções e questionamentos que me fizeram foram essenciais para esta nova edição. De modo especial, agradeço os amigos e amigas que participaram da versão 1.0. Nominalmente cito cada um deles, bem como sua colaboração para aquele livro, conforme a ordem dos textos. Milton Schwantz, apresentação; Vitório Maximino Cipriani, leitura judaica; Domingos Zamagna, leitura patrística; Sônia de Fátima Bataguins, leitura popular; Silvana Swaiden, leitura feminista; Ayrton José da Silva, leitura socioantropológica. Agradeço também a Noir Provenzi por seu meticuloso trabalho de revisão e preparação do texto completo. Em um livro longo e repleto de minúcias como esta metodologia, é natural que o autor deixe escapar detalhes, que não formule com clareza uma explicação, ou que, ao lidar com conceitos de um campo de conhecimento que não domina plenamente, incorra em imprecisões. Por tal razões, as detalhadas correções e preciosas sugestões de Anuar foram decisivas para eliminar inexatidões e incongruências, bem como acrescentar alguns detalhes que durante a redação eu não havia incluído. Por fim, agradeço à professora Rita de Cássia Ló, que tem duplo envolvimento com esta publicação. O primeiro liga-se à versão 1.0,
Enquanto eu redigia a primeira edição, ela foi minha aluna no mestrado e, portanto, integra o número dos tantos estudantes com quem tive a oportunidade de experimentar os passos da metodologia bíblica e que exigiram que eu aprimorasse a forma de apresentá-los. O segundo envolvimento é mais próximo. Com a delicadeza e o carinho que lhes são peculiares, ela me ajudou a elaborar os índices dessa nova edição. Sua doce companhia aliviou meu cansaço na etapa final de um trabalho intenso, concluído em tempos de confinamento durante a pandemia do novo coronavírus Covid-19. Era desejo meu e da editora fazer o lançamento dessa versão 2.0 ainda em 2020, na comemoração dos 1.600 anos de São Jerônimo, em 30 de setembro. Por causa da pandemia, nossos ritmos de trabalho, meu e da editora, foram profundamente alterados e as últimas correções foram aplicadas às provas de diagramação entre janeiro e junho de 2022. Para mim, este período foi marcado pela Páscoa definitiva de dois grandes homens. Em janeiro, meu pai Caetano Dias da Silva, marceneiro, poeta e, acima de tudo, sábio, meu pai viveu como um gigante e morreu como um passarinho. Mesmo idoso e enfermo, jamais perdeu o bom humor, nem a ironia crítica e refinada. Nunca deixou de buscar compreender mais profundamente a palavra de Deus. Em maio, Johann Konings, sacerdote jesuíta e mestre inigualável, que por décadas formou teólogos e exegetas, escreveu livros preciosos sobre a Sagrada Escritura e foi a verdadeira alma da tradução oficial da Bíblia da CNBB. Em memória deles, entrego essa segunda versão de metodologia da exegese bíblica com o desejo de que ela sirva para o diálogo sem barreiras dos que estudam a Bíblia com paixão, além com humildade e a consideram um caminho para a comunhão, a justiça, a solidariedade e a vida. Campo Limpo, Paulista, Solenidade do Pentecostes de 2022, à espera do reencontro definitivo na Jerusalém Celeste. Então, o Cálcio Murilo faz essa apresentação desta obra magnífica, um manual de exegese bíblica. O que é exegese, afinal? É a ciência da interpretação dos textos. Exegese, de tirar, de arrancar do texto realmente seu sentido, a partir dele, do seu contexto, de sua estrutura. Então, fica aqui a dica deste lançamento 2022, né? Uma obra relativamente recente. Eu nem tinha verificado aqui, né? 2022, exatamente, que saiu essa obra 2.0. Eu tenho a primeira edição, né, do ano 2000, e que me acompanhou até recentemente com essa nova obra. E eu recomendo muito para todos aqueles que querem trabalhar com os textos da Bíblia hebraica, com os textos do Novo Testamento. É uma metodologia extremamente didática e necessária para todos os que querem pesquisar os textos bíblicos. Então, fica aqui a dica de leitura da semana. Eu vou deixar na descrição os dados dessa leitura, as referências, para você colocar nas suas redes de busca e adquirir o seu exemplar. Ótimas leituras e até a próxima, pessoal.